So this morning we were speaking about the great love that Jesus has for children. Bom, então, nessa manhã nós estávamos falando a respeito do grande amor que Jesus tem pelas crianças. And that is in great contrast with the terrible hatred and cruelty that we see all around us in the world of today. E isso é um grande contraste com todo o ódio e desamor que nós vemos no mundo todo ao redor de nós. That is why the Holy Spirit inspired Matthew to write the story of the massacre of the holy innocents by King Herod. Matthew wrote the story of King Herod killing the babies. E é por isso que São Mateus escreveu no seu evangelho a história a respeito do rei Herodes matando tantas crianças. Finished? Terminou? It's taking a long time. Ela está levando bastante tempo para tirar foto. Tirou. Good. And therefore, in the story of Jesus, we have that terrible story of King Herod wanting to kill baby Jesus. E portanto nós temos na história de Jesus essa terrível história do rei Herodes querendo matar Jesus menino. And in order to make sure that Jesus died, he killed all the babies that were in Bethlehem. E para ter certeza de que Jesus morreria, ele mandou matar todas as crianças que viviam em Jerusalém. And today there are many King Herods in every country of the world. E hoje em dia há muitos reis Herodes em muitos países no mundo inteiro. And what is very sad is so-called religious people killing innocent children in the name of God. E o pior é ver que há tantos líderes religiosos matando crianças em nome de Deus. That is much worse. Isso é ainda pior. Than killing children for other reasons. É ainda pior do que matar crianças por outras razões. When I read the story of those children who disappeared in Delhi, quando eu li essa história das crianças que desapareceram lá em Delhi, I did not believe it. Em primeiro lugar, eu não acreditei. I thought maybe the children ran away and must have gone to some other city. Eu pensei, talvez as crianças tenham apenas fugido e ido parar em outra cidade. Then when they found the bodies, e aí quando eles encontraram os corpos, then I knew it was true. Eu percebi que era verdade. And then I read that these children were sexually raped. E aí também li que as crianças haviam sido sexualmente molestadas. I didn't believe that. Não pude acreditar nisso. Till when they caught the person responsible, e também quando eles pegaram o responsável por aquilo tudo, he confessed it. Ele confessou. And I heard his confession here in Canção Nova. Eu pude ouvir a confissão dele aqui mesmo, na Canção Nova. On the internet in English. Pela internet e em inglês. And when the newspaper said that perhaps they ate the children, that's why they couldn't find the bodies except the skeletons. Os jornais noticiaram de que haviam 8 crianças
e que há muito tempo elas já estavam em decomposição, só pôde ser achado os esqueletos. I didn't believe it either. Não conseguia acreditar nisso também. Till on the internet 2 days ago, I heard that man confessing in English or translated from in English in the court saying he did eat and cut the body and ate them. E não pude acreditar também quando eu vi que os meios de comunicação, os jornais, traduziram a sua resposta nos tribunais, dizendo que sim, ele havia matado as crianças, comido suas carnes e enterrado-as. Next, in that same place, there is a famous retreat house conducted by the Salesian Fathers. Perto daquele local, daquela casa, há um famoso centro de retiro conduzido pelos padres salesianos. And I gave 1 or 2 programs there. E eu já dei 2 ou 3 retiros lá naquele local. One is to the doctors and nurses of the big Catholic hospital. Um foi para médicos e enfermeiras de um grande hospital católico. But I never realized next to that Catholic center there could have been these atrocities being committed. Mas nunca poderia imaginar que perto daquele centro católico pudesse haver um local onde se praticassem tais atrocidades. And that's why the whole Bible speaks about the tremendous love God has for babies and for children. E este é o motivo pelo qual a Bíblia sempre fala a respeito do tremendo amor que Deus tem por crianças e nenéns. In contrast with the cruelty of their own parents. Em contraste com a crueldade dos seus próprios pais. This morning I told you a story of a little boy who was healed and loved by Jesus. Hoje de manhã eu falei para vocês uma história a respeito daquele menino que foi curado por Jesus. Perhaps little girls will ask me, but doesn't Jesus also heal little girls? But the little girls will ask me, doesn't Jesus also heal little girls? Talvez as meninas venham e me perguntem, mas será que Jesus não cura as meninas? So I'll tell you a story for the girls here. Então agora eu vou contar uma história para as meninas. So that you won't think Jesus only loved boys, but also girls. Para que vocês não fiquem pensando que Jesus só amava os menininhos, mas também as menininhas. How many little girls are present here? Put your hands up. Quantas meninas existem aqui? Por favor, levantem as mãos. Only girls, not big girls, small girls. Só as menininhas, não as meninonas. So all the small girls, put your hands up. Então, as menininhas, coloquem as mãos para cima, levantem as mãos. Well, a few. Bom, poucas. But even the bigger girls think they are small. Mas mesmo as meninonas pensam que são menininhas. That is because in every woman there is a little girl crying out for love. Isso é porque em toda mulher há uma menininha chorando, gritando por amor. And don't forget, in every man there's a little boy crying out for love. Mas não esqueçam que também em todo homem há um menino gritando por amor. And in telling you the story, I want to show you Jesus not only heals, but in some cases even delivers, sets children free
from the power of Satan. E contando para vocês essas histórias, eu quero que vocês percebam que Jesus não apenas cura, mas também liberta as pessoas do poder de Satanás. I was the principal of a co-education school in Bombay. Eu era o diretor do nosso principal colégio em Bombaim. And I admitted 3 children into the school. E eu matriculei 3 crianças para essa escola. One was a girl in the 3rd standard. Uma era uma menina no seu terceiro nível, na terceira série. Maybe she was about 7 or 8 years old. Talvez ela tivesse entre 7 e 8 anos de idade. Then a sister in the 2nd standard. E uma irmã no 2º ano. And their little brother in the 1st standard. E o irmãozinho mais novo no 1º ano. And almost every day, the biggest girl would bring her little brother to my office. E quase todo dia, a irmã mais velha trazia o irmão mais novo para o escritório dele. And she would tell me, E ela dizia para mim: Father, my brother is very naughty. Padre, o meu irmão é muito bagunceiro. So beat him. Bata nele. So I would take my cane. Eu pegava uma régua And beat him, e batia nele, but very lightly. mas bem devagarinho. And then one day I asked her, E aí um dia eu perguntei para ela: why are you bringing your little brother to me por que você está trazendo seu irmãozinho para mim, if he is naughty? se ele é tão bagunceiro? Your mommy should bring him, not you. A sua mãe é que tem que trazer ele até aqui, não você. You're acting like a little mommy yourself. Você está agindo como uma pequena mãe por si própria. You know that little girls like to play games in which they are a mommy. Vocês sabem que as meninas, elas gostam de brincar de mamãe. So this is what happened. E era isso que estava acontecendo. I said, where's your mommy? E eu perguntei: aonde é que está a sua mãe? Oh, she has left us Ah, ela nos deixou, foi a resposta. and gone with some man to another country. E foi com um homem estranho para um outro país. And where's your daddy? E aí eu perguntei: aonde está seu pai? Oh, he has also left us Aí ela respondeu: também nos deixou. and gone with a woman to that country. E foi com uma outra mulher para um outro país também. And they were left with their grandmother E eles foram deixados com a avó and with their aunt e com a tia, who brought them up. que estava educando-os. Then, of course, I asked her, but how is that you came to this school? E aí, claro, eu perguntei para eles: mas como aconteceu que vocês vieram parar aqui nessa escola? Because that school was not a very important school. It was mainly for the poor children. Porque aquela escola não era uma escola tão importante, era principalmente para as crianças pobres. I said, I thought you would have gone to that convent school, which is a much better school. Eu disse: eu pensei que vocês fossem para aquela outra escola que é muito melhor, And that is closer to your house. que é inclusive mais perto da casa de vocês. She says, well, I came to your school because I could not get admission in that school. Aí eles disseram: bom, nós viemos para essa escola porque nós não conseguimos nos matricular naquela outra escola. And people said, if I can't get admission elsewhere, I will get admission in your school. E as pessoas disseram: bom, se vocês não conseguem se matricular em escola alguma, vocês vão conseguir se matricular nessa escola do Padre Rufus. Because it's meant even for children who are poor or not clever. Porque inclusive é uma escola para crianças pobres e não muito inteligentes. So I told her, but do you really want to change and go to that better school? Aí eu perguntei: mas você quer de fato mudar e ir para aquela escola melhor? She said yes. Ela disse sim. And I got her admitted to that other school.
E aí eu consegui que ela fosse matriculada naquela escola que ela And even queria. had her put in the boarding of that school. The boarding where they stay. Inclusive consegui conversar com a diretoria daquela escola. 6 months later, 6 meses depois, when I was in my parish quando eu estava na minha paróquia, and looking from the balcony on the playground, olhando da sacada da varanda lá para o playground, I saw the little girl on the playground. eu vi a menina no pátio de recreação. I called her and asked her, Eu a chamei e pedi que ela viesse até mim has the holidays already started? e perguntei para ela: vem cá, suas férias já começaram? She said, no. Ela disse não. Then how are you here? Aí perguntei: mas então como é que você está aqui? Oh, I was asked to leave school. Aí ela disse: bom, me pediram que eu saísse daquela escola. Or rather, I made a mistake. I left school. Perdão, eu cometi um engano. Ela disse: eu saí da escola. I said, I took so much trouble to get admission for you in that good school. Eu dei tanto trabalho para o senhor para que eu pudesse ser admitido naquela boa escola. And now you tell me you just left it? Você me deu tanto trabalho para que eu conseguisse colocá-la naquela boa escola e agora você simplesmente deixa a escola? And she told me, no, I did not leave it. I was asked to leave the school. Aí ela me disse: bom, na verdade eu não saí, me pediram para que eu saísse. And I said, why? E eu perguntei: por quê? Because every day in the afternoon I would fall on the ground. Porque todo dia à tarde eu caía lá no pátio. And my face would be distorted and I would froth. A minha face ficava toda contorcida e eu começava a espumar. And children used to get frightened. As crianças começavam a ficar amedrontadas. And the principal asked me to leave school. E aí o diretor daquela escola me pediu que saísse daquela escola. At that very moment, the aunt of this girl happened to come up to see me. E aí, exatamente naquele momento, a tia daquela menina aconteceu de entrar na minha sala. I said, is it true what your niece is telling me? E aí eu perguntei: é verdade isso que a sua sobrinha está me contando? She said, yes, Father. E ela disse: é mesmo, padre, é sim, é verdade. They asked us to remove that girl from the school Eles pediram que ela saísse, pediu que nós tirássemos a menina lá daquela escola, because she was like one possessed. porque ela parecia estar possuída. Then I said, why didn't you come and see me? E aí eu perguntei: por que vocês não vieram, me procuraram antes? They said, whenever we wanted to see you, you were never there. Porque sempre que a gente procurava o senhor nunca estava lá. When we asked the other fathers of the parish, where is Father Rufus? Quando nós perguntávamos aos outros padres da paróquia: onde está o padre Rufus? They would tell me, Eles falavam para a gente: even the Holy Spirit does not know where he is. nem mesmo o Espírito Santo sabe onde é que ele está. Even now in Bombay, they don't know I'm in Brazil. Mesmo agora, lá em Bombaim, eles não sabem que eu estou aqui no Brasil. Otherwise, they'll take the next plane and come here. Porque senão acho que eles pegavam o próximo voo e viriam para cá. So I told the aunt, then what did you do when you could not find me? Aí eu falei para a tia: o que você fez quando você não me encontrou? Oh, we went to a well-known witch doctor. Nós fomos a um feiticeiro muito conhecido. Our friends told us to go to him. Our friends told us to go to him. Um amigo nos disse que nós deveríamos ir a esse feiticeiro. And I said, then what happened? Did she become better? E aí eu perguntei: bom, e o que aconteceu? Ficou melhor? Oh, she became worse. Aí ela respondeu: não, a menina ficou pior ainda. Because now the spirit of that man has come into her.
por causa do espírito daquele homem que entrou na menina. And we paid a big sum of money to him to help her. E nós gastamos uma boa soma em dinheiro para que ele pudesse ajudá-la. And to our disappointment, she's not only not freed, but she's become much worse. E para o nosso desapontamento, ela não só não se libertou, como ainda ficou pior. At that moment, the nun who was the director of the school had come to see me. E naquele momento, a freira, que era a diretora da escola, veio me ver. How the Lord brought me, the aunt and the nun at that moment, only God knows. Como o Senhor trouxe a tia e a freira naquele exato momento que a menina tinha vindo me ver, só Deus é quem sabe. And then I asked this nun, is it true what this girl is saying? E aí perguntei àquela freira, é verdade o que a menina está falando? She says, yes, Father, I had to ask the family to take the girl away from school. E a freira respondeu, sim, padre, eu tive que pedir à família que tirasse a menina da escola. Because every day should fall like one possessed and frighten all the other children. Porque todos os dias ela caía como se estivesse possuída e ficava amedrontando as outras crianças. So I said, all right, then I will pray for this girl now. E aí eu disse, tudo bem, vou rezar por essa menina agora. But the moment I put my hand on her head, no momento em que eu coloquei a minha mão sobre a cabeça da menina, she began to scream with pain. Ela começou a gritar. Then I knew there was something wrong. E aí eu percebi que havia alguma coisa errada. She was sitting in my room. Ela estava sentada na minha sala. Whenever I walked in the corridor in front of the door, e aí eu saí, andei no corredor na frente da porta. At that moment, again she would scream with pain. E naquele momento ela novamente gritou com dor. Then I knew it was something very serious. E eu percebi que na verdade era alguma coisa muito séria. Then I knew she needed not just healing, but deliverance. Percebi então que ela precisava não apenas de cura, mas na verdade de libertação. So I did not pray for her any longer. Então eu não rezei mais por ela. Because there were other priests in that parish house. Porque haviam outros padres naquela paróquia. And they would be disturbed. E eles poderiam ficar perturbados. And perhaps angry. E talvez até com raiva. So I told this nun, tomorrow I will come to your convent. E aí eu falei para aquela freira, amanhã eu vou até o seu convento. And the family can bring this girl there. E a família pode levar a menina até lá. And I will pray for her there with the help of one or two other nuns. E eu então rezarei por essa menina lá no convento com a ajuda de outras 2 ou 3 irmãs. So the next day I went to the convent. No dia seguinte eu fui para o convento. And we began to pray for the girl. E começamos a rezar pelaquela menina. And the moment I began to pray for the girl, again all the manifestations were there. E no momento em que começamos a rezar pela menina, novamente todas as manifestações estavam lá. And the evil spirit began to speak to me. E o espírito mau começou a falar comigo. And it told me how it entered into this girl. E me disse como ele havia entrado naquela menina. There was another girl in that convent who was an orphan. Havia uma outra menina naquele convento que era órfã. And then she was being operated for appendicitis. She was being operated for appendicitis. Ela foi operada de apendicite. And she died on the operation table. E morreu na mesa de operação. And the spirit that was attacking that girl, e o espírito que estava atacando aquela menina, now entered into this girl. Entrou nessa menina. And why? E por quê? Because this girl used to sit under the same tree in the afternoon break where that girl used to sit. Porque essa menina costumava sentar debaixo da mesma árvore que aquela outra menina costumava sentar enquanto estava viva. And she sit in the same place under the tree where that girl used to sit. E sentava-se inclusive no mesmo lugar debaixo da árvore que a outra menina costumava sentar. And she used to think the same thoughts that that girl used to think.
E tinha inclusive os mesmos pensamentos que aquela outra menina costumava ter. When this girl came back to consciousness, Quando aquela menina voltou à sua consciência, I asked her, eu perguntei para ela, during the break in the afternoon, durante o intervalo da tarde, did you play with the other girls? você brincava com as outras crianças? She said, never. Ela disse, nunca. I should only go and sit under that big tree by myself. Ela disse, eu sempre ia e ficava debaixo daquela grande árvore sozinha. I said, tell me where you used to sit. Aí ele disse, vai lá e me mostra onde é que você costumava sentar. And she showed me the exact spot. E ela me mostrou exatamente o local, It was the same one that the evil one told me before. que era o mesmo local que o maligno havia me dito antes. And then I asked her, E aí eu perguntei para ela, when you used to sit there, what you used to think? quando você sentava aqui debaixo dessa árvore, o que você costumava pensar? And then she began to speak to me. E aí ela começou a me contar. She says, I should think, why did my mommy leave me? Eu costumava pensar, por que a minha mãe me deixou? Why did my daddy leave me? Por que o meu pai me deixou? Up till then, she was always a very happy girl, Até então, ela era uma menina muito feliz, always smiling, sempre rindo, always joking. sempre brincando. But now I realized behind that apparent joy and smile, there was a terrible sadness inside. Mas podemos perceber que atrás daquele sorriso e aquelas brincadeiras havia um terrível sofrimento por trás disso. And it all came out now. E tudo veio à tona agora. So now what did I do? E aí o que eu deveria fazer? I told her, Eu falei para ela, I said, perhaps now your mommy may be feeling very bad that she left you. eu disse para ela, talvez a sua mãe esteja agora mesmo se sentindo muito mal por ter te deixado. Perhaps your daddy also is feeling very bad that he left you alone. Talvez também o seu pai esteja exatamente agora se sentindo muito mal por ter te deixado sozinha. Perhaps they are more hurt than you are. Talvez inclusive eles estejam mais machucados e feridos do que você está. Perhaps they need more healing than you do. Talvez até precisem de muito mais cura do que você. And now I want you to do two things. E agora eu quero que você faça duas coisas. I want you now to forgive them. Eu quero que você perdoe os seus pais. It will be difficult, Vai ser difícil, eu sei, but I will help you. mas eu vou te ajudar. And even want you to praise God Eu quero inclusive que você louve a Deus, that He allowed this to happen. que permitiu tudo isso acontecer. Because God knows everything. Porque Deus sabe tudo, He knows the wounds of your heart. conhece as chagas do seu coração And He knows how you can turn your burden into a blessing. e sabe como transformar o seu fardo em bênçãos. And then as you began praising God, E aí ela começou a louvar a Deus, even for having been left alone as a childhood, até mesmo por ter sido deixado sozinha enquanto and as criança. she continued forgiving her parents, E à medida que ela ia continuando a perdoar os seus pais, and I prayed over her, e eu rezava por ela, there were no more any manifestations. não havia mais nenhuma manifestação. But there was a beautiful peace coming into her face. Mas uma paz muito grande vinha do seu rosto. And she looked like that of a little angel. E ela parecia até com um anjinho. She was totally and completely freed and healed. Ela estava completamente curada e liberta. Give the Lord a big clap for that. Aplaudam a Deus por isso. Now she was already 6 months out of school. Agora ela já tem 6 meses que saiu da escola. So I told the director of that convent school, E aí eu disse à diretora daquele colégio de now convento, you have to coach this little girl to prepare herself for exams. nós temos que acompanhar aquela pequena garota para que ela possa se preparar para os exames, o vestibular, So that she could pass exams and be promoted to the next class. de tal sorte que ela possa passar nas provas e ser
admitida no próximo período. If she fails Porque se ela fracassar and is not promoted, e não conseguir passar de ano, then it's a victory for Satan. então isso será uma vitória para Satanás. Many children drop out of school, Muitas crianças saem da escola not because they cannot study, não porque eles não possam estudar, but because of reasons like this. mas por razões como esta. The evil one is at work, O inimigo está trabalhando and therefore these nuns then coached her up, and she was able to, they took her back to the school. e aí, portanto, a freira diretora admitiu They took her back into the boarding, admitiu a menina, colocou-a de volta na escola e inclusive de volta no internato. and then she passed the standard and went to the next one. E aí ela conseguiu passar aquele ano e foi para o ano seguinte. So give the Lord a big clap. Aplaudam o Senhor. Now that's not the end of the story. Mas esse não é o final da história. Some years later, Alguns anos mais tarde, I went to another convent school, eu fui para um outro colégio de internato. and there I saw a teenager E aí lá eu vi uma adolescente in the parlor, in the parlatorio, no parlatório, like a receptionist, welcoming people that came. perdão, no balcão de entrada, trabalhando como recepcionista daquele local. And then she said to me, E aí ela me disse: Father, don't you recognize me? Padre, você não me reconhece? He says, I was that girl. Eu era aquela menina. I said, you were that girl. Eu disse: você era aquela menina? And then what happened after that? E o que aconteceu depois disso? Oh, I finished my schooling, Eu terminei a minha escola and now I've taken this job, e aí arrumei esse emprego. waiting for a better job. Estou esperando conseguir até um emprego melhor. And then she asked me, Father, can you help me to get a better job? E aí ela me perguntou: Padre, o senhor poderia me ajudar a conseguir um emprego melhor? I said, yes. Eu disse: claro. And then she told me, E aí ela me disse: oh, you priests only promise many things, but you'll never do anything. Ela disse para mim: vocês padres só prometem muitas coisas, mas nunca fazem. And I said to myself, I did so much for her, E eu disse a mim mesmo: puxa vida, fiz tanto por ela. and now she speaks to me like that. E agora ela vem me falando coisas assim. But I forgot about her. Mas eu esqueci isso tudo. Years later, Anos depois, on the feast of the Nativity of Mary, na festa de natividade de Maria, the 8th of September, 8 de setembro, which is the biggest feast in Bombay where I live, que é a maior festa lá em Bombaim, local onde vivo, and I was staying at the pastoral center opposite the shrine of Our Lady. e eu estava no centro pastoral que fica do lado oposto do santuário de Nossa Senhora. There was a knock on my door early in the morning, Alguém bateu na minha porta bem cedo de manhã. and when I opened the door, Eu fui lá, abri a porta. there was a young woman with a husband and a little baby. Havia uma senhora com seu marido e um bebê. And she says, Father, don't you recognize me? Aí ela disse: Padre, você não me reconhece? I was that girl. Eu era aquela menina. I said, you were that girl. Eu disse: você era aquela menina? And now she told me, Aí ela me disse: now I'm married, agora eu estou casada. this is my husband, Esse aqui é o meu marido. this is my child, Esse aqui é o meu filho. and we work in the Saudi Arabia, Nós mudamos para a Arábia Saudita and I couldn't believe that this is what was happening to her now. e eu não pude acreditar que era isso que estava acontecendo para aquela moça agora. And then she told me, Aí ela me disse: every year todo ano we come back to Bombay nós voltamos a Bombaim on the feast of Our Lady, na festa de Nossa Senhora, in the convent which is attached to that shrine. porque eu estava estudando naquela escola interna, né, o internato que é conectado bem do lado daquele santuário de Nossa Senhora. Because that convent school
was being run by the Portuguese Sisters of Fatima. Porque aquele colégio estava sendo dirigido pelas freiras de Nossa Senhora de Fátima. There's the same school where my mother also studied and was a boarder. Que é o mesmo colégio que a minha mãe estudou. And she told me every year we come on that feast. Então ela disse para mim, todo ano nós vimos aqui em Bombaim para essa festa. For two reasons. Por duas razões. One is to thank Our Lady. Uma é para agradecer a Nossa Senhora. And secondly, to thank you. E em segundo lugar, para agradecer ao Senhor. Our Lady we always find. Nossa Senhora a gente sempre a encontra. But you we never find. Mas você, Padre, a gente nem sempre encontra. The first time we are meeting you after so many years. A primeira pessoa a admitir isso depois de tantos anos. And then she said something even more beautiful. E aí depois ela disse uma coisa ainda mais bonita. The Father, every day, Padre, todo dia, since our marriage, desde o nosso my casamento, husband and myself kneel at the night prayer. meu marido e meu filho e eu nos ajoelhamos na oração da noite. And we pray for you. E nós rezamos pelo Senhor, Padre. The little boy has got up from his cradle and is jumping. O menininho ali, ele saiu do berço e está pulando para todo lado. I think he's healed. Eu acho que ele está curado. See him? Dá para vê-lo? I think he wants his mommy to look at me now. Ela quer que a mãe olhe para mim agora. All right. So I remember the day when I saw this girl Bom, então eu lembro o dia que eu vi essa moça. in the playing ground of the parish. Perdão, quando eu vi essa menina lá no playground da paróquia. A school dropout, out of school, Fora da escola, with no future, sem futuro, sick, doente, being possessed almost every day. sendo possuída quase todos os dias. And now she was here, E agora ela estava ali na minha frente, a beautiful family, com uma linda família, with a loving husband com um esposo, bom esposo, and a beautiful child. uma linda criança. Because now they got other children, E já estava esperando outra criança. and whenever I meet them, E sempre que eu os encontro, I remember the time I saw her in that playing ground. eu lembro-me do tempo em que eu a vi naquele pátio de recreação tão em mau estado, Without any hope. sem esperança. And that's why Jesus says, E é por isso que Jesus diz: what is impossible to man, aquilo que é impossível para o homem is possible to God. é possível para Deus. The reason why I've told the story at some length A razão pela qual eu tomei um certo tempo contando essas histórias is to make us aware é nos tornar conscientes that even, especially today, que mesmo e especialmente hoje, many of our children, muitas das nossas crianças, very many of our children, very many of them, na verdade, muitos dos nossos filhos, not just little boys, não apenas meninos, but especially little girls, mas em especial menininhas, have all types of problems têm todos os tipos de problemas which perhaps the parents don't know, que talvez os pais não se deem conta, which no doctors can heal, que nenhum médico pode curar, which no psychiatrist can help.
que nenhum psicólogo ou psiquiatra possa ajudar. And they carry the burden in their little hearts, Pois elas carregam um fardo nos seus pequenos corações which they will tell no one, que elas não querem partilhar com ninguém, except when God brings across the path a hope for them of healing and deliverance. a não ser que Deus traga para elas uma esperança de cura e libertação. And that's why, especially you parents E daí porque, especialmente vocês, pais, and you mothers especially, vocês pais e vocês mães, especialmente, must put so much confidence in your children têm que colocar toda confiança e autoestima nos seus filhos, that they will tell you everything, para que eles possam contar para vocês tudo, that they will not hide anything from you. para que eles não escondam nada de vocês. And then it's much easier to help them even when they have very big problems. E aí será muito mais fácil ajudá-los, mesmo quando eles estão enfrentando grandes problemas. The parents, a father and mother, brought the little girl to me. Pais, um pai e uma mãe trouxeram uma menina até mim. In this case, the girl had her parents. Nesse caso, a menina tinha pais. It's not like the other case where the parents left the child. Não era como o outro caso em que a menina, cujos pais haviam deixado-a. And these parents were very good Catholics. E esses pais eram bons católicos. They were the leaders of a charismatic prayer group in Bombay. Eles inclusive eram líderes de um grupo de oração lá em Bombaim. So it can happen Então pode acontecer that sometimes very good parents will say, que bons pais venham dizer: but we have given our children the best. nós demos para os nossos filhos o melhor. We have given them all the love. Nós demos tudo que nós podemos. Why do they have problems? Por que eles têm problemas? And therefore, they came with a little daughter. E daí então, nesse caso, aqueles pais vieram até mim com aquela criança Between 7 and 9 years old. entre 7 e 9 anos de idade. And this is what they told me. E foi isso que eles contaram para mim. Number one, Número 1, that in the last few months, que nos últimos meses their daughter was not able to study well. a filha não era capaz de estudar bem. She could not concentrate on her books. Ela não conseguia se concentrar nos livros. She seemed to be very distracted. Ela parecia estar muito angustiada. Number two, Número 2, she didn't seem to have much appetite. ela não parecia ter muito apetite. She was very fussy about her food. Ela estava muito relutante a respeito de alimentos. Number three, Número 3, she found it difficult to sleep at night. ela achava difícil dormir à noite. She spent many sleepless nights. Ela acabava tendo muitas noites de insônia. And number four, Número 4, she always seemed to be tense and fearful. ela sempre parecia estar tensa e cheia de medo. So this is what they told me. E foi isso que eles me disseram. Now, the mother happened to tell me, Agora, aconteceu da mãe me contar just também, by chance, por acaso, that her little daughter used to say, que her little daughter used to tell her a sua filha costumava contar para ela that they were seeing dirty pictures que ela estava vendo figuras obscenas in her mind. na sua mente. So when I heard this, Então, quando eu ouvi isso, I told the father and the girl to be outside my room, eu pedi ao pai e à criança que saíssem da minha sala. and only the woman, the mother, was with me. E aí fiquei só com a mãe. And I prayed to the Holy Spirit E aí eu rezei ao Espírito Santo to tell me what could be the cause of the problem of that little girl. para que me dissesse qual poderia ser a causa do problema daquela menina. And in my mind, always hearing those words of the mother, E na minha mente, durante as palavras da mãe, that
her little daughter was seeing dirty pictures. Vinha o fato de que a criança, aquela menina, estava vendo figuras obscenas. So I looked at the mother Então eu olhei para a mãe and asked her e perguntei para ela a question uma pergunta which I've never have asked, que eu nunca tinha perguntado but antes, it came out of my heart mas veio do meu coração and from my lips. e, através dos meus lábios, I said, tell me, eu disse, me diga, did your little daughter ever see in your husband having marriage relations? você já permitiu que a sua filha visse você e o seu marido terem relações matrimoniais? And she said, yes. E ela disse sim. She told me, Ela me disse, she looked to the keyhole ela me disse, a menina contou para mim que ficava olhando pelo buraco da fechadura. and then she added, E aí ainda acrescentou, now I remember eu me lembro that it was from that time que foi a partir desse momento she should tell me I'm seeing dirty pictures, que ela começou a falar para mim, a relatar que estava vendo figuras obscenas. from that time she could not get proper sleep, A partir de então ela não conseguia mais dormir, she could not study very well, não conseguia mais estudar, she was going down in health, ela começou a ir ao inferno, she was always sad, sempre triste, eyes were always filled with tears. seus olhos sempre cheios de lágrimas. Then I told her, this is the cause. E aí eu falei para ela, esta é a causa. So now what did I do? E aí então, o que fiz? Again, the Holy Spirit tells me what to do. Novamente, o Espírito Santo me disse o que fazer. That's what the Bible says. E é isso que a Bíblia diz. It says, Jesus says, I will send you the Holy Spirit. Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo. And you don't worry what you have to say. E não se preocupe com o que você vai dizer. The Holy Spirit will put the words in your mouth. O Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. So then I called a little girl. Aí então eu chamei a menina, The parents were outside. os pais ficaram do lado de fora, And I looked at the little girl. e eu olhei para aquela menininha, And I made a prayer to Mary. e aí fiz uma oração a Nossa Senhora, a Maria. Mary, you are a little girl like her. Eu disse, Maria, você também foi uma pequena menina como ela. Now I'm asking you to help me as I speak to her and pray for her. E te peço, Maria, que me ajude agora, à medida que eu estou aqui conversando com ela e vou rezar por essa menina. I did not ask her any questions Eu não perguntei coisa alguma à menina, because that can make the things worse. porque às vezes perguntas como essa podem tornar a coisa ainda mais complicada. But this is what I said. Mas foi isso que eu disse. I said, I'm going to pray that you will not see the dirty pictures anymore. Eu disse, eu vou rezar para que você não veja mais aquelas figuras feias mais. And I said, you want me to pray for that? Você quer que eu reze por isso? She said, yes. E aí ela disse, sim. That's all I said. É tudo isso que eu disse. Then I prayed for her. E aí rezei por ela. 2 or 3 weeks later, 2 ou 3 semanas depois, the mother phoned up to me a mãe veio até mim to say from that time, para ver, to say that from that time, para dizer que a partir daquele momento there was a great improvement in her daughter. houve uma grande melhora na sua filha. She never spoke anymore about dirty pictures. Ela não mais falou a respeito de figuras obscenas. But I told her, I'm going to pray for you that you'll never see the dirty pictures anymore. Lembre-se que eu falei que eu vou rezar para você para que nunca mais você veja figuras obscenas. And the mother told me, now she's sleeping well, E a mãe me contou, bom, agora ela está dormindo bem, she's studying well. está estudando bem. And after the final examination, E depois da prova final, the mother phoned up to me a mãe me ligou to say para dizer that her daughter que a filha dela has stood first in her class. era a primeira da turma.
So I don't know why all those I pray for, they stand first in their class. Eu não sei porque todos aqueles por quem eu rezo sempre são os primeiros da turma. But obviously, it's not my prayer. It was because the Lord freed her from that experience, which must have been a traumatic experience in her life. É óbvio que não é por causa da minha oração, mas sim porque o Senhor livra a pessoa de todo aquele fardo que está oprimindo ela para que possa se dedicar aos estudos. And therefore, parents have to be very careful in how they bring up their children. Portanto, os pais devem ter muito cuidado em como educar os filhos. When we give retreats to married couples, when we give retreats for married couples, Quando nós damos retiros para casais, we tell them two things nós dizemos para eles duas coisas about two cautions they should have with their children. a respeito da consciência que eles têm que ter com os seus filhos. Be careful with whom your children are going. Tomem cuidado com quem os filhos de vocês estão saindo. Don't entrust your children to anybody. Não fiquem confiando o filho de vocês a qualquer pessoa, Unless you're absolutely sure of them. a menos que vocês tenham completa certeza de quem são. Because there are too many cases Porque há muitos casos, of children being taken advantage of porque há muitos casos de crianças que outras pessoas tiram vantagens and being delas sexually misused e inclusive abusam sexualmente dessas crianças by persons in whom their parents trusted. por pessoas que os pais haviam confiado. And secondly, E em segundo lugar, be careful about what your children eat outside the home. tomem cuidado com aquilo que os seus filhos comem fora de casa. Because I have too many cases of small children being affected by food and drink given by people whom their parents trusted. Porque há muitos casos de crianças que acabam sendo afetadas por comida e bebida dado por pessoas que os pais haviam confiado. But perhaps some spell was put across them through this food and drink. Talvez um feitiço tenha sido colocado nessa bebida ou nessa comida que é dada às crianças. I'm not telling you to be suspicious of people, Não estou dizendo para que vocês fiquem com tantas suspeitas a respeito de todo but I'm mundo, telling you to be prudent and cautious. mas estou dizendo para que vocês sejam prudentes e cautelosos. And I learned this from my own mother. E aprendi isso da minha própria mãe. I learned about my Catholic faith more from my mother than from the professors in Rome. Aprendi mais sobre a minha fé católica da minha mãe do que dos meus professores lá em Roma. And she would always do two things. E ela sempre me dizia para fazer duas coisas. She would never allow us to go with anybody. Ela nunca deixava que a gente fosse sair com uma outra pessoa ou um estranho. We were always under her supervision. A gente sempre estava sob a sua supervisão. And we could not eat outside our home E não podíamos comer fora de casa, unless she was present. a menos que ela estivesse presente. And now I know her wisdom. Agora eu percebo quão sábia ela foi. And therefore, as the Bible says, E assim, como a Bíblia diz, that just as there is always the King Herod waiting to destroy children, assim como o rei Herodes, como houve o rei Herodes ansioso por destruir crianças, on the other hand, por outro lado, there is Jesus telling, há Jesus nos dizendo: allow the little children to come to me, permitam que as criancinhas venham até mim, because to them belongs the kingdom of my Father. porque a eles pertence o reino de meu Pai. Amen. Amém. Vamos ficar em pé. Dá uma boa olhada para essa pessoa que está do seu lado.
Vai olhando para as pessoas que estão do seu lado assim. Fica em pé, fica em pé. Isso. Dá uma boa olhada na pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, na sua frente, atrás de você. Reconhece essa criança que está do teu lado aí ou não? Enquanto Padre Rufus ia pregando, a sensação que eu ia tendo é que a cura ia penetrando, como o óleo que penetra até mesmo no mármore. As palavras simples, os testemunhos iam penetrando o coração de muita gente que está com a lágrima quase que parada. É só apertar um pouquinho aqui e já desce. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus está te curando, meu irmão. Depois de adulto, Deus está curando a criança que está dentro de você. Dá um abraço nessa pessoa bem forte, dá um abraço nela, fala: Deus está te curando, meu irmão, Deus está te curando, minha irmã. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Vamos ver se vocês sabem. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Segura na mão da pessoa que está do seu lado aí. Eu sinto que Deus está fazendo uma cura tão grande, mas tão grande dentro de nós adultos hoje. Adulto que não sabe como lidar com seu filho, não sabe falar com seu filho, é agressor, é agressivo, bate, fala palavrão, fala alto. É difícil dar o que a gente não recebeu, né? Mas hoje, nessas palavras que desde manhã o Senhor está inspirando o Padre Rufus a falar para nós sobre criança, a criança do reino de Deus. Deus está curando você que não tem mais cabelo, que usa dentadura. Deus está curando você que o óculos está grosso demais. Só que Deus está criando essa criança, aliás, curando essa criança que está aí dentro de você, para que esse adulto que você é hoje seja um adulto mais feliz. Aperta a mão do teu irmão e fala: bem-vindo à vida, novo homem, nova mulher, bem-vindo, bem-vindo. Vamos cantar junto, para valer? Vamos lá. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Daqui a pouco a gente volta ao vivo. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou.